a partir do versículo 10. A visão da escada de Jacó, Gênesis capítulo 28, verso 10. Todos que acharam, digam amém. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra, Jacó, em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar o quê? Betel. O nome, porém, daquela cidade, qual era, igreja? Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia! Essa palavra é simples e ao mesmo tempo tremenda, irmãos. Que experiência esse homem chamado Jacó teve nesse lugar. Experiência não apenas marcante, uma experiência transformadora. Porque as nossas experiências podem ser classificadas. Tem experiências que nos marcam, e parece que fincam estacas na nossa trilha, no nosso caminho. São marcantes, são marcos que acontecem na nossa vida. Agora, existem experiências transformadoras. Na minha e na tua vida já tivemos as duas coisas. Se você fizer um balanço aí, explorar um pouquinho a sua memória, você vai lembrar. Porque experiências marcantes são inesquecíveis, né? Elas nos marcam. Elas fincam estacas na nossa caminhada. Agora tem experiências que são transformadoras. A diferença é que a experiência marcante pontua, né? Estabelece uma diretriz na nossa caminhada. E a experiência transformadora nos muda, irmãos. Nos transforma mesmo. Às vezes por completo. A gente não consegue sair dali a mesma pessoa. Tem coisas na nossa vida que são assim.
Eu me lembro de algumas experiências transformadoras. E não são muitas, tá? Nem na minha, nem na sua vida. Se formos sinceros, experiências marcantes, nós podemos numerar várias. Agora, experiências transformadoras não são muitas. E não precisam ser muitas. Não precisam ser muitas. 2 ou 3 já são suficientes. Uma experiência transformadora, para mim, e outro caso, tá? As experiências transformadoras, elas também são marcantes. Mas além de nos marcar, elas nos transformam. Primeira delas, dia 9 de outubro de 1988. Foi a noite que eu aceitei a Jesus. Existe um hino que eu gosto, eu canto muito, já cantei aqui, já arrisquei já, né? Eu encontrei Jesus. Na verdade, depois eu entendi que quem me encontrou foi Ele, porque o perdido era eu, não era Ele. Foi a noite que Jesus me encontrou, irmãos. Foi a noite que nós nos encontramos. O dia da minha conversão. Aquilo foi transformador para mim. Eu não entendi quase nada do que o pastor Samuel Correia pregou. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo na frente do altar. Me convidaram para ir lá na frente, eu fui. Eu não entendi quase nada. Eu fui para casa sem entender muito, porque é assim, as coisas de Deus a gente não entende, mas a gente sente que alguma coisa mudou dentro de nós, e mudou em definitivo. Uma outra experiência transformadora pode ser dia 14 de junho, e aí eu não lembro direito o ano, deixa eu ver aqui, 23 anos, 23 com 75, vai lá, 98, é isso? Dia 14 de junho de 98, dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Aquilo foi transformador, irmãos. Olha, pode ter gente que não crê no batismo com o Espírito Santo, embora creia no Espírito Santo. Tudo bem, irmãos, tudo bem. Mas contra fatos não há argumentos. Eu sei, não entendo, mas eu sei o que eu vivi na sala da minha casa. E eu relatei isso aqui na mensagem do domingo passado. Experiência transformadora. E uma outra foi dia 28 de dezembro de 96. Foi o dia que eu me casei, né, gente? Aquilo me transformou em um outro homem. Existem experiências que nos marcam, experiências que nos transformam. E eu estou olhando para um personagem chamado Jacó, que viveu na vida dele aqui, não foi só algo marcante. Além disso, foi algo transformador. 2 experiências de Jacó, que a gente pode, dentre tantas que ele viveu, 2 pelo menos, a gente pode dizer, essas foram transformadoras. A primeira experiência foi essa, em Betel, que passou a se chamar Betel por causa daquela experiência ali. E a outra foi no Val de Jaboque. E eu estava pensando nessas 2 experiências de Jacó, e eu chego à conclusão que algumas coisas foram determinantes para ele viver aquela experiência transformadora. Talvez a principal delas é que tanto em Betel quanto no Val de Jaboque, Jacó viveu a experiência sozinho. Era ele Deus. A primeira que ele está fugindo de Esaú, seu irmão, porque ele, entre aspas, roubou a bênção do seu irmão. E ele foge do seu irmão, e ele está sozinho ali. E ele vive essa experiência. A outra, ele vem com a família inteira. Ele está voltando já da casa de Labão, enriquecido, cheio de gado, de rebanhos. A família dele já numerosa, muitos servos. Mas quando chega no Val de Jaboque, a Bíblia diz que ele faz todo mundo passar e ele fica sozinho. E é quando Deus aparece numa figura angelical ou humana, não sabemos, mas o fato é que a coisa foi física também, porque eles lutaram a noite toda. Foram 2 experiências que transformaram aquele homem, irmãos. Uma na ida e a outra na volta. Mudaram. Para ter uma experiência dessa, em semelhança a Jacó, a gente precisa estar sozinho.
Mas como é difícil a gente ficar sozinho em dias tão tumultuados e corridos como os nossos. Mas é possível. Existem coisas que Deus quer fazer em mim e em você. Existem coisas que Deus quer falar comigo e com você. Existem coisas que Deus quer operar. E às vezes é uma cirurgia mesmo, tá? É operar. É retirar alguma coisa. Então é operar mesmo. E às vezes eu não sei se ele esquece de propósito a anestesia. Que tem coisa que dói, né? Mas nessas situações temos que estar sozinhos. Você já percebeu que em situações vitais você esteve sozinho? Para e pensa rapidinho. Em situações que você daria qualquer coisa para poder ter alguém do seu lado ali. Meu Deus do céu, por que logo agora não tem ninguém aqui? Não tem ninguém nos momentos mais importantes, nos momentos mais conflitantes. Parece que de propósito a vida nos reserva a solidão. Não tem ninguém. E ainda existem aquelas situações em que nós, como seres humanos, no meio da multidão, nos encontramos sozinhos. Mas sabe o que eu creio, irmãos? Que mesmo a solidão é um instrumento de Deus. Mesmo a solidão, ela é uma serva de Deus. Quem sabe um dia a gente vai chegar no céu e vai ver uma irmãzinha bonitinha, com vestidão branco, e falar: qual o seu nome? Ela vai dizer: solidão. Eu sou crente, sabia não? Você pode ver que muitas vezes na tua vida lá na terra eu estava do seu lado. Você estava orando e eu estava ali. Você estava chorando e eu estava ali. Você estava jejuando e eu estava ali. Você subiu um monte sozinho, mas eu estava lá com você. A irmã solidão. Ela é crente. Ela é um instrumento de Deus. Parece um paradoxo, mas é real. É que às vezes Deus usa a solidão para nos provar que nós nunca estamos sós. Porque é na solidão que a gente se despe, que a gente joga fora todos os nossos amuletos, todas as nossas certezas. É sozinho que a gente tem coragem de falar coisa que a gente não fala na frente dos outros. As tuas orações mais sinceras brotaram no teu coração quando você estava sozinho. É ou não é? Porque se agora eu pedir para você orar, você vai orar. Mas se eu entregar o para você, você vai buscar palavras. Você vai construir frases. Você vai se preocupar de quem está do seu lado, falar: se eu falar o que eu estou sentindo, o que é que o irmão vai pensar de mim? Mas quando a gente está sozinho, a oração brota, a oração jorra, a sinceridade aflora. Quando a gente está sozinho, a gente não está vestindo máscara, no bom sentido, a gente não está vestindo, sabe, nenhuma armadura. A gente joga tudo no chão, a gente joga tudo fora, porque quando a gente está sozinho, nós somos nós mesmos, sem representar personagem. Por isso que às vezes Deus provoca em nós o quê? A solidão. Porque quando estamos sozinhos, nós não somos ninguém além de nós. E muitas vezes, tudo que Deus quer de mim, de você, é que nós sejamos autênticos. Por isso eu olho para Jacó. Eu poderia falar outros da Bíblia, mas eu olho para Jacó e eu vejo que duas experiências, além de marcantes, transformadoras, foram quando ele esteve sozinho. No Val de Jaboque, que foi a segunda experiência, ele chamou aquele lugar de Peniel. Ele falou: eu vi Deus face a face. Eu lutei com Deus. Deus mudou o meu nome. Deus mudou quem eu sou. Eu não estou mais com medo de ver o meu irmão. Porque quando estamos sozinhos com Deus, Ele nos arranca o medo, Ele nos arranca a insegurança, Ele nos arranca os disfarces. Agora na primeira, quando ele está fugindo do irmão, ele estava sozinho.
E aí ele fez uma coisa, cara, que a gente pode... Olha, a gente tem que tirar o chapéu para Jacó. Jacó estava fugindo do irmão que queria matá-lo. Jacó estava indo para uma terra que ele não conhecia. Jacó estava indo para uma família que ele não sabia como iria recebê-lo. Jacó estava cheio de interrogações. Mas Jacó chega naquele lugar e fala: quer saber? Não há nada que eu possa fazer agora a não ser dormir. Ele conseguiu dormir, igreja. Talvez alguns de nós aqui passaria a noite toda acordado. E a insônia, ela não é nossa amiga, tá? Uma noite de sono custa caro e vem com juros e correção. É brabo, irmão. Quem trabalha à noite sabe como é que é. Trabalhar à noite muda o teu metabolismo. Trabalhar à noite muda muita coisa em você. Muda a sua memória, o seu raciocínio fica mais lento. Fica ou não fica? Porque a noite foi feita para dormir. E olha como o sono é importante. Quando a gente dorme, a gente cresce. Quando a gente dorme, a gente se renova. Escuta, quando a gente dorme, o nosso organismo vai depurando e armazenando impurezas. Você vê que a primeira coisa que você faz quando acorda é o quê? Abrir os olhos. E a segunda? Correr para o banheiro. Dependendo da posição que você deita, até ajuda. As impurezas, elas vão se armazenando de um jeitinho que você acorda, é pôr para fora, filho. Líquido, em todas as formas. Vai tudo embora. O sono é importantíssimo para a memória. Quando a gente dorme, há um movimento dos olhos, que é chamado de movimento REM. E é como se fosse uma memória RAM. Naquele momento, o seu cérebro como órgão, ele vai selecionando os fatos do dia que tiveram conotação mais emotiva, que tiveram mais importância para você, e vai dizendo: guarda esse você joga para lá, esse guarda, esse joga para cá. Que a gente não lembra das 24 horas do dia anterior, não. Mas os fatos marcantes ficam armazenados onde? Na memória. De curta e de longa. Principalmente na de longa. As que marcam, as experiências marcantes, a memória fala: guarda isso aí que tu vai precisar disso. Porque é daí que vem as nossas experiências, o nosso amadurecimento. É da coisa que a gente viveu e guardou. Então olha como o sono é importante. Jacó estava cheio de dúvida. Jacó estava cheio de incerteza. Jacó estava cheio de medo. Jacó estava cheio olha, irmão, de um turbilhão. Mas ele chegou e falou: não há nada que eu possa fazer agora, no meio da noite, a não ser dormir. A palavra de Deus para você que está num turbilhão é: descansa. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Não tem nada que você possa fazer agora. Mas amanhã de manhã, pastor, você não sabe. Amanhã de manhã tem uma coisa importantíssima para fazer. Como que eu consigo dormir? Eu tenho um problema muito sério para resolver amanhã de manhã. Se você não dormir, tu vai ter 2. Você vai ter uma noite não dormida, que já é um problema, que vai te enfraquecer, que vai piorar os teus reflexos, que vai piorar a tua capacidade de raciocinar, que vai piorar tudo. E o problema vai continuar lá, não tem o que fazer. A gente tem que aprender com Jacó que a solidão às vezes é um instrumento de Deus. E que quando nós não sabemos o que fazer e não temos outra alternativa, durma. Descanse. Eu percebi em mim que quando eu estou muito estressado, é o contrário, né? Porque o estresse, ele espanta o teu sono. Aí eu agarro ele pelas pernas assim, o sono está indo embora. Eu puxo e falo: não tem jeito. Eu estou estressado, chateado, e vou e deito.
e durmo. Dou meu jeito. Dormir, meu irmão, vamos dormir. E aí você acorda e às vezes você olha para a cabeceira da cama, simbolicamente dizendo, a luz está ali. Rapaz, olha que o Senhor estava aqui nesse negócio, eu não tinha visto. Não é assim? Você está preocupado e aí fala, meu Deus, o que eu faço? Aí tu ora e faz o quê? Vai dormir, crente. Dorme. E quantas vezes você conseguiu fazer isso? E quando você acordou, você meio que repetiu a frase de Jacó, meu Deus, como que eu não pensei nisso? A solução veio, a saída veio, a resposta veio, e tu fala, Deus estava aqui, eu não sabia. Dorme, olha para quem está do seu lado e fala, agora no culto não, irmão, mas depois, dorme. Não vai dormir agora, né? Tem gente já querendo ensaiar, né, irmão? Essa máscara é terrível. Tem um Thiago que agora puxa a máscara lá para a sobrancelha lá. Dormir. Ele chega naquele lugar, ele está sozinho. Ele chega naquele lugar, ele está com sono e ele dorme. Sabe qual o meio de Deus agir no nosso sono? É nos dar sonhos. Irmão, olha só. Eu sei que existem sonhos que você consegue fazer acordado, sonhar acordado. Mas um sonho, ele casa com um sono. Os sonhos vêm quando você dorme, quando você descansa, quando o ritmo cerebral diminui. É na noite que Deus dá sonho. Deus fala uma coisa para você. Primeira coisa que eu quero repetir para você não esquecer, porque essa palavra é tão simples, que daqui a pouco já vou acabar, fala tanto comigo. Primeiro, arrume um jeito de ficar sozinho com Deus. Fala para o teu irmão, arrume um jeito de ficar sozinho com Deus. Às vezes no meio das pessoas, da multidão, das palavras e tudo, meu irmão, arruma um jeito de ficar sozinho com Deus. Se você consegue ficar sozinho com Deus num trem lotado, ótimo, você está num estágio avançadíssimo, maravilha. Mas se você precisar ir para o cantinho da casa, vá. Se você precisar subir um monte, vá também. Mas dá um jeito de ficar sozinho com Deus. Hoje nós concluímos a leitura de janeiro. Já até antecipei o dia de amanhã. Antecipei, terminamos hoje as 31 leituras, terminamos hoje, dia 30. Números, capítulo 7. Porque se você esperar arrumar um tempo, você não arruma, então cria. Eu falei para você semana passada, tem oportunidades que a gente fica reclamando com Deus, dizendo, Ele tem mais oportunidade que eu, a irmãzinha lá atrás tem mais oportunidade que eu, e aí Deus está falando, não é assim não, oportunidades se criam. Atacante que quer marcar gol, corre na frente, pede a bola, chama a jogada, não fica aqui atrás esperando, se tu chutar eu corro, que isso, irmão? Oportunidades, nós temos que estar preparados para elas. Um amigo meu, aqui de Austin, começou a fazer um curso de idiomas, foi fazer inglês. Eu falei, bacana. Eu falei, por quê? Ele falou, por causa de uma viagem para os Estados Unidos. Eu falei, caramba, mas quando que vai ser a viagem? Porque tu entrou no curso agora, vai demorar um cadinho, né, para falar inglês. Ele falou, não tem nada em vista. Eu estou me preparando para quando a viagem vier, eu saber falar o idioma. É isso. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, sempre vai inventar uma desculpa. Então é o seguinte, eu tive um professor de seminário que nunca deixou eu esquecer de uma coisa. As aulas eram semanais lá em Alcântara. Todo sábado, 8 da manhã, tinha que estar lá. E aí o cara passava toda semana um trabalho, 2 ou 3. E só queria feito em computador. Isso há 15 anos atrás, ou mais. Mais. Eu era recém-casado.
E já queria tudo no computador, bonitinho, beleza. Eu tinha que dar meu... Trabalhava, fazia estágio e tinha que fazer o trabalho. E aí chegou um amigo meu, um aluno também, chegou para ele na minha frente. Eu estava pronto também para dizer que não tinha feito aquela semana todos os trabalhos. E o rapaz falou assim: professor, não deu tempo de eu fazer. Ele falou: é mesmo? É. Por quê? Eu saio de casa, acordo às 5, saio de casa às 5h30, pego no trabalho às 7, trabalho até às 19, saio correndo, vou para a faculdade, estudo até às 22, chego em casa às 23, tomo um banho, janto, durmo meia-noite para levantar às 5 de novo. Ele falou: o que tu faz de meia-noite às 5? Ele falou: eu durmo. Então durmo 1 hora menos e faço o trabalho semana que vem. Porque senão, quando acabar o seminário, você, ao invés de colecionar conhecimento, vai colecionar desculpas. Porque toda semana uma desculpa que não deu tempo. Enquanto alguém que corre atrás e consegue fazer, ele vai colecionar conhecimento e você vai colecionar desculpas. Desculpa, irmão, me ajuda. Olha para o seu irmão e fala: você está colecionando conhecimentos ou desculpas? Na época do Renascimento, a mania era conhecer de tudo um pouco. Os caras eram... Tinha um camarada lá, Leozinho. Leozinho sabia de tudo um pouco. Leozinho sabia matemática, engenharia, agronomia, astronomia, pintura e tal, né? Alguns projetos que a gente usa aí é do Leozinho. E aí era o seguinte: sabe qual era o tempo deles? O dia deles também tinha 24 horas. E o pior é que eles não tinham internet. E não tinham internet na palma da mão como temos hoje. E às vezes por um preço bem acessível. Alguns locais do Rio de Janeiro você já tem ela de graça. Ah, irmão, vamos parar por aqui. Ou a gente coleciona conhecimento, ou a gente coleciona desculpas. Dá um jeito de ficar sós com Deus. E se não der para ficar sozinho com Deus, fique com Deus acompanhado, mas fique com Deus. E aí Jacó passou aquela experiência maravilhosa em Betel, porque ele estava com Deus. E outra, quando você estiver com a cabeça cheia e não souber o que fazer, não se desvia não, irmão. Vai dormir. Ora e vai dormir. Porque quem sabe Deus não faz com você igual fez com Jacó. Ele dormiu. E sabe uma coisa interessante que eu não podia deixar de falar aqui? Para ele dormir, ele precisava de uma cama, né? Qual foi a cama dele? O chão. E aí, por causa dessa diferença de altura, que precisava de um travesseiro. O que ele usou? Uma pedra. E tu reclama do teu colchão king size. Tu reclama do seu colchão de molas ensacadas. Hã? Tu queria um de espuma de densidade 45 da NASA? O cara dormiu no chão, irmão. Ele pegou uma pedra e usou de travesseiro. Eu nem vou pedir o teu irmão para falar assim contigo. Deixa de ser fresco e só descansa no Senhor. Às vezes até para dormir a gente inventa desculpa. O cara deitou no chão, pegou um travesseiro. Isso me diz uma coisa, irmãos. Pergunta para mim, o que é que isso me lembra? Pergunta. Simplicidade. Quando nós começamos na caminhada da fé, nós éramos mais simples. Quando nós começamos a servir a Deus, nós não tínhamos tantas exigências, pô. Era tudo mais simples. O som era mais simples, a cadeira era mais simples. Cadeira? Que cadeira, irmão? Era banco de madeira, com os pregos soltando. O irmão sentava na ponta, te levantava aqui. Sei. Era tudo mais simples, não só na questão física e estrutural do templo, não. Era tudo mais simples mesmo. O microfone era aquele leçom de fio que você comprava no camelô, que às vezes tu falava que glória a Deus, o cara entendia aleluia lá na ponta mesmo. E aí, tudo era mais simples. Mas nós éramos mais simples.
Ah, fala que não. Fala que não. Um dia desse eu estava falando com o pastor Marquinhos, foi terça no seminário. Eu não falei de vocês não. Eu estou falando de igreja, eclesiologia. Mas eu nem falei para os alunos. No intervalo, o pastor Marquinhos chegou aqui, trocamos 5 minutos de prosa. Eu falei, quer saber, pastor Marquinhos? Com o tempo a gente ficou muito almofadinha na fé. Às vezes até para dar um glória a Deus, a gente pensa 2 vezes. Por que isso, irmão? A gente absorvia as indiretas com mais facilidade. A gente passava na rua, todo mundo mexia com a gente. Ó, Bíblia, ó, crente, ó, não sei o que era ou não era, irmão. Quem é crente há mais de 25 anos sabe do que eu estou falando. Hoje em dia, de boa, você passa, está todo mundo acostumado com isso. Os irmãos te cumprimentam, não tem problema nenhum. Não era assim. E a gente tirava de boa, tirava de letra. Hoje a gente quer processar todo mundo por qualquer coisa. E para com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, irmão. Jacó deitou no chão e botou a cabeça numa pedra e conseguiu sonhar. Para de ser tão exigente com Deus. Volte à tua simplicidade, porque quando você e eu conseguirmos agir assim, Ele voltará a nos conceder sonhos. Sonhos são dados aos que dormem. Sonhos são dados àqueles que se entregam, àqueles que se humilham, àqueles que descansam em Deus. Você quer sonho? Durma. Você quer sonho? Descanse. Onde der para descansar, mas principalmente que seja na companhia de Deus e do Espírito Santo. E ele sonhou. Aí tinha uma escada no sonho dele. Essa escada tocava o lugar onde ele estava e o céu. E ele via os anjos de Deus fazendo o quê? Subindo e descendo. Pô, subindo quer dizer o seguinte: primeiro eles subiam para depois descer. Então eles estavam ali. Talvez você não esteja vendo. Eu não vou usar aqui para te arrancar um glória não. Mas ó, tem anjos aqui. Talvez você não veja, mas quando você pensa que está sozinho na rua, tem anjos lá. E ele viu uma escada e os anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Ele acordou e falou: meu Deus, esse lugar é terrível. Só pode ser a casa de Deus. Casa de Deus. Ele chamou aquele lugar de casa de Deus. Mas sabe qual era o outro nome daquele lugar antes de ser Betel? Luz. Aí eu fico imaginando, né, como que aquele lugar já tinha um nome antes de ser Betel, pastor Marquinhos? Já tinha um nome. Qual era o nome? Luz. Então alguém tinha passado por ali. Alguém tinha apelidado aquele lugar de luz. E aí está a diferença. Você quer saber a diferença? Entre aqueles que passam e entre aqueles que acampam. Entre aqueles que correm e entre aqueles que dormem. Entre aqueles que não prestam atenção e entre aqueles que desfrutam do ambiente. Alguém passou correndo um dia por aquele lugar e falou: eita, eu vi um relâmpago ali, eu vi um negócio. Ei, rapaz, vou falar o seguinte: esse lugar vai se chamar Luz. Que o cara passou rápido, ele viu um lampejo, ele viu um brilho, ele viu uma sombra clara, ele viu um negócio esquisito, falou: esse lugar é luz. Porque ele não parou. Jacó não, Jacó parou. Jacó deitou, Jacó dormiu, Jacó acampou, Jacó sonhou, Jacó falou: quer saber? Ele passou tempo ali. Casa de Deus é para quem quer morar. Casa de Deus não é para aventureiro, não é para peregrino. Para de correr e anda devagar e experimenta os locais, os ambientes e as oportunidades de Deus para a tua vida.
Tem crente que vai passar a vida cristã tendo experiências de luz. Tem outros que vão dizer: eu entrei na casa de Deus, eu sonhei na casa de Deus, eu dormi e acordei na casa de Deus, eu vi a escada de Deus, eu vi os anjos de Deus, eu ouvi a voz de Deus. O que você quer? Luz ou casa? O que você quer? Lampejo ou presença? O que você quer? Velocidade ou direção? O que você quer? Experiência rasteira e rápida ou experiência que fique? O que você quer? Experiência marcante ou experiência transformadora? Quem sabe você está vivendo, colecionando experiências marcantes. E Deus falou assim: chegou a hora, Jacó, de você ter uma experiência transformadora. Hein? Tem gente que é marcado, tem gente que é transformado. Jacó saiu dali transformado, irmãos. Só que antes dele sair dali, ele pegou aquela pedra que tinha servido de travesseiro, pegou umas outras, botou do ladinho, botou aquela pedra em pé. Ele pegou o quê? Um azeite. E ele ungiu aquela pedra e falou: vai ficar como uma coluna nesse lugar. Esse lugar antes era luz, agora é casa, casa de Deus. Eu estou ungindo esse lugar. Marque os territórios onde você tiver uma experiência transformadora com Deus. A experiência transformadora com Deus, anota isso na tábua do teu coração, se não tiver papel e caneta. As experiências transformadoras com Deus sempre vão culminar com a descida do azeite do Espírito sobre nós. Se tiver uma experiência, olha, rapaz, eu nunca chorei tanto como naquele culto. O que é que houve lá? Aquele louvor, rapaz. Derramou óleo, erigiu uma coluna. Sempre que você tiver uma experiência transformadora, ela vai culminar, ela vai encerrar, ela vai terminar com a descida de um azeite sobre a coluna, com a descida da unção de Deus sobre a nossa vida. Sabe o que nossa geração precisa? A nossa geração, ela quer lampejo. A nossa geração, ela quer rapidez. A nossa geração, ela quer coisas instantâneas. Quer apertar o botão da bênção, o botão da porta do emprego, o botão do casamento, o botão das finanças. E Deus falou: casa, mora aqui, deita, passa um tempo comigo, veja a escada, tenha uma experiência transformadora e derramarei o meu azeite sobre você. É tempo. Relacionamento. Nós criamos em nossos dias o relacionamento virtual. E eu não chamo isso de relacionamento, chamo isso de contatos. Eu já falei para algumas pessoas, e tenho amigos que ainda estão encantados com a internet, né? Tem um aí namorando uma menina que ele nunca viu. Namorando uma menina lá do Nordeste, mas ele nunca viu. Nunca se encontraram, já estão marcando casamento. Está comprando enxoval, mas não sabe se ela tem mau hálito. Ela não sabe se ele tem chulé. Nunca conversar para ver se aquela imagem é com Photoshop ou é real, entendeu? Não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. E eu falei para ele o que eu já falei para algumas pessoas. Concepção minha. A internet facilita comunicação, mas não substitui relacionamento. Tá?
facilita a comunicação, mas às vezes ela dificulta até o relacionamento se a gente não tiver sabedoria. O filho está no quarto, a mãe está na cozinha, o pai está na sala. Os três estão no WhatsApp. Aí a mãe pergunta para o filho, está com fome? Aí o marido pergunta para a esposa, a janta está pronta? Tudo no WhatsApp. Facilitou a comunicação, mas destruiu o relacionamento. Grita, desliga o celular e grita. Chama. Tá pronto. Aquela coisa bem educada. Vai todo mundo para a mesa. Senta aqui, vamos comer aqui. Que papo é esse? Parecendo até que o cara está no quarto pedindo à mãe um delivery. Quando estiver pronto, só atrás para mim. Eita Jesus. O que a gente quer? E aí, esse é o tempo que a gente precisa decidir, né, irmãos? Esse é o tempo que a gente precisa decidir. Sabe qual é o desafio da igreja 4.0? Já vou te adiantar um negócio interessante aqui. O desafio da igreja 4.0 é unir facilidade tecnológica com relacionamento interpessoal. Isso é um desafio, irmão. Isso é um desafio. Já teve gente perguntando assim, eu sei que era uma situação específica, a pessoa estava fazendo o teste para ver se ainda estava dodói e tal, mas eu fiquei pensando nisso, em outras dimensões, né? Porque é uma outra coisa da igreja 4.0 é você pensar no futuro. Meu Deus, como é que vai ser daqui a 10 anos, né? A pessoa perguntou, vai transmitir a EBM pela internet, pastor? Eu falei, vai não. Poxa, senão dava para assistir em casa. É verdade, né? É uma facilidade que a gente tem na mão. Mas como é que vai ser daqui a 10 anos? Será que vamos ter cultos presenciais, Fabiana? Será, igreja? Que vamos ter reuniões de oração presenciais, de joelho no chão? Ou a gente vai conseguir criar uma sala de oração virtual? Já deve ter. Já deve ter um montão por aí, né? Facilita para quem está lá no Acre e eu aqui na Marileia. Agora os dois na Marileia, irmão, dá para se encontrar, não dá não? Como é que a gente vai ser daqui a 10 anos? Hein? A gente tem que pensar nisso. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Assim como Jacó, Deus quer pegar a você e a mim, tá, irmãos? Deus quer nos pegar e falar, experiências marcantes são importantes, mas as experiências transformadoras é que ficam. Jacó entrou em Betel, que era luz, como um fugitivo. Saiu de lá como um cara aliançado com Deus. Casa de Deus é lugar de aliança. Nós lemos o final do capítulo. Ele fez uma coluna, derramou azeite, falou, Senhor, se tu fores o meu Deus, me guardares no meu caminho, me dê pão para comer, vestido para vestir, e me fazer voltar a esse lugar, tu serás o meu Deus. Eu te darei o dízimo de tudo. Ele fez uma aliança com Deus. Diga comigo, casa de Deus, Betel, é lugar de alianças. Com quem? Com Deus e com os irmãos. Olha para quem está do seu lado, que não seja tua esposa nem teu esposo, e diga, nós temos uma aliança. Né? Fique de pé, por favor. Só para ficar registrado, diga, toda experiência transformadora culminará no derramar do azeite sobre a coluna. Bata no peito e diga, eu sou a coluna de Deus. Bata de novo e diga, eu sou a coluna de Deus. Tem um azeite a cair sobre a tua cabeça. Deus está te chamando para experiências transformadoras. Tem gente que está com problema, corre para a igreja, quer adorar, quer louvar, precisa de uma resposta. A resposta vem. Tem outros que pedem oração aqui, pedem oração dali, porque precisa, eu preciso. Aconteceu. Teve uma experiência marcante. Viu o lampejo, viu uma luz, mas não teve a experiência da casa.
e não teve o derramar da unção. Eu amo estar na casa de Deus apesar do calor. Eu amo estar aqui, porque toda vez que a gente entra aqui e abre o coração do jeito que Jacó abriu, e se deita no chão como Jacó deitou, e põe a cabeça na pedra como Jacó colocou, e deita e descansa e sonha, Deus nos acorda. Deus nos chama para uma aliança, e no final Ele derrama azeite sobre a nossa cabeça. É isso que vai mudar a tua vida, é isso que vai mudar essa igreja, é isso que vai mudar a nossa história. Experiências transformadoras que culminam no derramar da unção de Deus. Essa seria a segunda parte da mensagem: o derramar da unção sobre as colunas. Talvez vai ficar para próximo domingo. Eu tenho tido muita saudade do Espírito Santo esses dias. Eu tenho tido muita saudade do Espírito Santo. Falando assim, pode parecer até que a gente está brigado. A gente não está brigado. Deus não briga com a gente, irmãos. Ele não deixou de visitar o jardim quando Adão pecou. Ele tinha um horário. Ele cumpriu o horário. Ele foi lá, ele tinha uma rotina. Na viração do dia ele foi lá de novo. Quem não estava mais era Adão. Quem estava escondido era Adão, porque se meteu a fazer outras coisas que Deus falou não faz, que vai atrapalhar o nosso relacionamento. Mas ele fez. Mas Deus foi. E Deus foi, chamou ele, falou: sai da moita, vem para cá. E sacrificou um cordeiro, pegou a pele e falou: joga esse avental de folha para lá, rapaz, eu tenho uma veste melhor para você. E ali Deus libera uma profecia que vai mudar a história do mundo, porque por um homem, diz Paulo, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão, que é Jesus, veio a salvação de Deus pela graça. A morte entrou pelo primeiro Adão e a vida veio pelo segundo Adão. O primeiro Adão foi feito carne mortífera, o segundo espírito vivificante. Deus não está com raiva. Deus não parou de visitar o mesmo local. Às vezes a gente está correndo demais dele. Chegou a hora de a gente parar de brincar de pique-esconde e andar de piquetar. Estamos juntos. Eu estou com saudade do Espírito Santo. Tem hora que a gente tem que parar um pouco a nossa correria, deitar e ver o que Deus quer nos mostrar, irmãos. Quem sabe você está ansioso, passando a madrugada toda de olhos arregalados, querendo que alguma coisa aconteça. Aí assiste telejornal de madrugada, aí lê e nada acontece. O irmão chegou para mim, ligou para mim, estava em outro estado e falou assim: ora por mim, eu preciso de uma resposta de Deus hoje. Já li 150 capítulos da Bíblia hoje e Deus não falou ainda comigo. Passei a madrugada toda lendo, é sério, e Deus não falou comigo. Já estou há 12 horas lendo a Bíblia. E Deus não fala comigo, André, ora por mim. Às vezes Deus não quer que a gente passe a noite toda lendo, Ele quer apenas que a gente descanse, porque quem nos prometeu garante. E aí Ele dá sonho. Aí você acorda e fala: o Senhor já estava nesse lugar, eu é que não sabia. O Senhor já está te olhando, o Senhor já está te vendo, o Senhor está te acompanhando. O Senhor foi contigo, voltou contigo na condução. O Senhor viu. Ele até te avisou antes de acontecer, você que não ouviu. Mas Ele continuou lá, no meio do turbilhão que você passou, ou ainda está passando, Ele está lá. E agora para esse culto, não é que Ele veio também? Ele veio. Ele está aí o tempo todo. Na verdade a gente é que às vezes não percebe, mas Ele está ali o tempo todo. E Ele está aqui nesse momento dizendo: eu tenho uma experiência transformadora para você. Eu tenho algo que vai mudar a tua vida. Para de ficar correndo atrás de lampejos. Eu tenho uma revelação para te dar.
e um azeite para derramar sobre a tua cabeça. Tu és coluna de Deus, coluna do templo do Deus vivo. Ora calabanto quer amanarraçala bachébia. Para um pouquinho, fica sós com Deus. Deita, dorme, sonha, acorda, levanta uma coluna e segue tua vida. Quem te prometeu garante. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Aleluia. Se preocupa com a oferta não, irmão. Calma. Final do culto a gente vai ofertar. Mas fica onde você está. Abre o teu coração. Adore ao Senhor. Descansa. Descansa. E ouve. E veja o que Deus preparou para você essa noite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sentes por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sentes por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor
que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia! Aplauda forte o nome do Senhor. Aplauda forte o nome do Senhor. Ele não falha. Ele não falha no seu amor, na sua justiça, no seu agir. Glória ao teu nome, Senhor.